Então, o Lula recebeu o Brasil com as contas no azul, o real em alta e a inflação em queda. Mas em menos de 2 anos conseguiu virar o país do avesso. Bem-vindos ao canal Grazi Rocha, o seu canal de cortes no YouTube. Inscreva-se, curte, compartilha e deixe a sua opinião nos comentários. E vamos para mais um vídeo. O governo federal está otimista com o diagnóstico traçado para conter o aumento no preço dos alimentos. Segundo a apuração da analista Clarice Oliveira, os ministros avaliaram que fatores externos ao governo e medidas pontuais da gestão Lula devem ser suficientes para reduzir a inflação dos alimentos nos próximos meses. Uma das medidas mais adiantadas é a nova regulamentação do Vale Refeição e Vale Alimentação. A ideia é mudar as regras para baratear as transações por meio desses cartões. O governo também avalia o estímulo à produção agrícola. Mesmo assim, segundo fontes, uma das maiores apostas do governo para baratear os alimentos segue sendo a melhora do câmbio. O Planalto também espera que a safra de alguns itens seja boa este ano e que a aproximação do período de abate dos bois contribua para aumentar a oferta de carne no país. Com Caio Coppola. De quem é a culpa pelo preço dos alimentos, Caio? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, essencialmente, a inflação de alimentos ela se deve à alta do dólar e a questões climáticas. E claro que enchentes, secas aí são fatores imponderáveis. Só gente muito desonesta intelectualmente culparia um presidente pela instabilidade climática, como fez o PT durante todo o governo Bolsonaro. Contudo, grande parte da responsabilidade pela alta do dólar em 2024 é do governo Lula. E esse é um consenso entre economistas sérios. É só a gente consultar as matérias da imprensa especializada. O governo Lula gasta muito mais do que arrecada, opera em déficit recorde e assim ele vai aumentando a dívida pública de forma descontrolada. A consequência disso é a fuga de investimentos e a desvalorização do real. A nossa moeda perdeu aqui 21% do seu valor perante o dólar em 2024. Isso torna tudo mais caro: combustíveis, transporte, insumos, minerais, grãos. Mas o Lula e o seu séquito são incapazes de assumir responsabilidade, bem diferente da última campanha eleitoral, quando Lula da Silva e a máquina de propaganda petista sabiam muito bem a quem atribuir toda a culpa pela inflação. Olha só o site oficial do PT em março de 2022. Quem paga a conta sabe, a inflação é culpa do Bolsonaro. Aí, uns influenciadores, centrais sindicais, imprensa militante e outros disseminadores de fake news chegaram a criar uma campanha de desinformação com essa temática. Era assim: tá caro, culpa do Bolsocaro. A ideia é bem fraquinha, não viralizou como planejado, mas a iniciativa incluía jingle, propaganda profissional, até material impresso. Segundo o site da CUT, que inclusive incentivava o internauta a imprimir o seu próprio adesivo e sair por aí colando Bolsocaro em propriedade alheia, mais de 100 mil lambe-lambes foram impressos com essa bobagem, e aí só confirmando o absoluto descaso da esquerda brasileira com a limpeza das nossas cidades. Mas voltando aqui para a narrativa da inflação, na pandemia, o Lula culpava o ex-presidente Bolsonaro pelo aumento de preço, mas agora, como presidente e sem pandemia nenhuma, ele se exime de qualquer responsabilidade. E como todo mundo sabe, a inflação daquela época ela foi global, foi generalizada, foi puxada pelo aumento dos combustíveis por causa da guerra na Ucrânia e pelaquela política do fique em casa, a economia a gente vê depois, que paralisou o mundo e desorganizou as cadeias produtivas. Mas o Brasil fez a sua lição de casa. O governo Bolsonaro isentou combustíveis de impostos federais e pressionou o Congresso a reduzir impostos estaduais sobre itens essenciais. O PT votou contra no Senado. Além disso, controlou os gastos públicos, atraindo investimento estrangeiro e fortalecendo a moeda nacional. Então, o Lula recebeu o Brasil com as contas no azul, o real em alta e a inflação em queda. Mas em menos de 2 anos conseguiu virar o país do avesso. Lá em 2022...
de forma bem simplista, até bem presunçosa, o Lula gravava vídeos explicando como combater a inflação da comida. Segundo o petista, bastava ao governo controlar a oferta de alimentos, comprando o excedente das safras e usando esse estoque para abastecer o mercado interno quando necessário. Então, das duas, uma, ou o Lula não está seguindo seus próprios conselhos econômicos, ou ele enganou a população sobre as causas e soluções para a inflação lá em 2022. Ele chegou a afirmar o seguinte: se eles, o governo Bolsonaro, fossem responsáveis com o povo, já teriam baixado os preços da gasolina e dos alimentos. Então, isso faz de Lula, Haddad e companhia, nas suas próprias palavras, grandes irresponsáveis. Porque de lá para cá, a gasolina e os alimentos subiram e subiram muito de preço. Olha aqui, Folha de São Paulo, 10 de janeiro. Alimentos ficam mais caros e fecham 2024 com inflação de 8%. As carnes aumentaram 20%. Leandro, o café aumentou 39%, a laranja-lima subiu 91%. E aqui, Poder 360. Lula encerra o ano com a segunda gasolina mais cara em 15 anos. Então, para fechar, a forma mais óbvia de se combater a inflação nesse contexto seria baixar custos com a redução de impostos em itens essenciais, como combustível, energia e alimentos, e implementar medidas de controle de gastos e responsabilidade fiscal para combater a alta do dólar. Mas o governo não está disposto a fazer nada disso, porque o Lula não vai abrir mão nem de 1 centavo de arrecadação e nem de 1 cabide de emprego. Zé, na sua opinião, de quem é a culpa pelo preço dos alimentos? Olá, Leandro. Olá, Caio. Bom, os economistas são claros ao apontar várias causas, mas duas principais. Uma questão climática, que, por certo, independe do governo Lula. Não creio que nenhum governo, nem o Lula, seria capaz de fazer um convênio com São Pedro para evitar que no ano passado nós tivéssemos a enchente que nós tivemos e que atingiu fundamentalmente o Rio Grande do Sul e atingiu a produção nacional. E outras situações de chuvas que ocorreram, como também as secas. Esse é um dos fatores preponderantes, isso é claro e indiscutível. O outro fator é o dólar. Por quê? Porque o dólar, na sua elevação, aumenta efetivamente os insumos que são comprados para a produção. Então, aí você acaba tendo esses dois fatores gerando isto. E o governo Lula, ele pegou o governo muito desapetrechado, vamos falar assim, para combater essa situação. Por quê? Porque uma das formas que o governo tem de combater isso é com os chamados estoques reguladores. Você compra mercadorias para, quando houver alta, você joga no mercado, justamente trabalhando com a lei da oferta e da procura. Infelizmente, o governo Bolsonaro entregou os estoques esvaziados. Nada. Por que fez isso? Talvez porque o senhor Paulo Guedes acreditava que a mão invisível do mercado resolve tudo, que o Estado não deve intervir, mesmo a baixar preços. Mas seja como for, a verdade é que o Lula pegou os estoques zerados. Nesse ponto, eu faço até uma crítica. Eu acho que o governo deveria ter sido mais ágil para recomprar isto e a reabastecer os alimentos. Eu sei das dificuldades financeiras, mas esta é uma questão chave. Eu preciso de, para a intervenção governamental na área de alimentos, os estoques definidos, colocados, para que eu possa intervir, coisa que, infelizmente, o Jair Bolsonaro acabou não fazendo. O Lula herdou, mas também eu acho que está um pouco devagar para poder tomar essa política que acho indispensável. Bem, o que o governo tem que fazer? Primeiro, claro, o dólar tem que cair. Está caindo, viu? Embora havia predições de alguns que, talvez até torcida, que o dólar subisse, vamos ver o preço do dólar hoje. Ele caiu muito nesses dias, né? E a tendência parece que cair mais. Vamos ver, não sei. Há vários fatores que incidem aí, mas o dólar já começou a cair, o que é muito positivo. Segundo ponto, o governo tem que ter os estoques reguladores. Isso é uma outra questão que eu tenho que ir. O governo tem que incentivar a produção. Quanto mais se produz, mais eu coloco no mercado, mais o preço cai. Lei da oferta e da procura. E aí, então, eu tenho a questão dos juros ao produtor. O governo tem que utilizar os bancos públicos para trabalhar essa questão dos juros ao produtor. Está aí o Plano Safra, né, que existe há tantos anos, ele tem que ser incrementado mais. E é feito pelo Banco do Brasil. Isso, aliás, é a demonstração de que os bancos públicos são peças indispensáveis. E eu digo isso para aqueles que acham que a privatização de tudo é a solução. Não. É nesta hora que o banco público tem que intervir para fornecer crédito ao produtor, para baixar o custo e realmente colocar esse problema, essa casa, a casa em ordem do ponto de vista da alimentação.
dos alimentos, do seu custo. Outro aspecto, dialogar com o setor varejista. O presidente Lula tem mostrado que pretende dialogar para encontrar alternativas, inclusive para buscar reduzir o custo logístico do transporte de alimentos. Isso é fundamental. Então, há uma série de iniciativas, e eu tenho visto entrevistas de ministros, o ministro Paulo Teixeira, o ministro Rui Costa e dos outros, falando que essas medidas estão sendo pensadas e vão ser executadas. Então, acredito que o governo não tem outra coisa a fazer a não ser isto. A única coisa que eu sinto falta é a reposição desses estoques reguladores que Bolsonaro esvaziou. Isso, a meu ver, é fundamental nessas horas, né? Um outro aspecto que tem que ser trabalhado, para concluir, Leandro, é a questão e o governo está pensando nisso, do controle da taxação da importação de alimentos. Eu tenho que, de uma forma cuidadosa e seletiva, reduzir alguns impostos aqui para entrar alimentos. Eu não posso fazer isso em geral, claro, porque senão eu destruo a produção brasileira. Mas eu posso fazer isso para reduzir o preço. Tudo isso está sendo pensado pelo governo e espero, sinceramente, que acabe dando certo para o bem de todos nós. Caio, e como reduzir essa conta, na sua opinião? Bom, de novo, se nós formos seguir aí a cartilha petista, né, alardeada pelo senhor Lula da Silva, bastava cuidar dos estoques, aí como sugeriu o meu estimado debatedor. Acontece que o governo já é governo há 2 anos. Sobrou tempo para compor esses estoques. Houve boas safras. E voltando à questão do duplo padrão, né? Quando o Lula e o PT eram oposição, a culpa era integralmente do ex-presidente da República. Eu citei aqui os slogans, as tentativas de meme, a ampla campanha de desinformação e difamação. Afinal de contas, trata-se de uma inverdade. Naquele contexto, você tinha estiagem recorde, você tinha a guerra na Ucrânia, que teve um impacto significativo no preço dos combustíveis, todo mundo sabe disso, e você teve aí a quebra das cadeias produtivas com aquela política aí de lockdown, de paralisação econômica, etc. Isso tudo puxou a inflação no mundo, foi um fenômeno global. Inclusive, o Brasil ficou entre as economias que melhor lidaram com esse problema, comparativamente. Isso contra moedas fortes, né? Contra o euro, contra o dólar americano. Foi esse fenômeno, inclusive, da Biden inflation, né? A inflação do governo Biden, foi uma das forças motrizes aí para a reeleição do Donald Trump. Agora, na época, qual que era a estratégia da militância? Era culpar o presidente. E agora o presidente, que, segundo todos os especialistas, todos os economistas, tem culpa no cartório pela alta do dólar, por causa do endividamento do país, por causa da fuga de capitais, por causa da desvalorização do real nesse cenário, aí não. Aí a culpa é só do clima, é da conjuntura externa, sempre terceirizando a sua responsabilidade, terceirizando a culpa de uma política econômica fracassada. Então, não tem muita saída. O dólar ele não vai cair, apesar de eventos extraordinários externos, como aconteceu agora no caso da Nasdaq, que jogou o dólar para baixo. Não tem muita saída. Se o governo não tiver um mínimo de responsabilidade fiscal, se ele não sinalizar para o mundo e para o mercado, para os investidores, que ele é capaz de arcar com as dívidas que ele está aí paulatinamente agregando ao orçamento público, a moeda vai continuar desvalorizada. E a gente está falando de você virar uma economia que estava no azul, estava superavitária, estava com inflação em trajetória descendente, juros em trajetória descendente também. Você pega tudo isso e você vira do avesso em questão de meses. É muita incompetência, mas muita incompetência mesmo, especialmente se nós considerarmos que o governo está batendo recorde de arrecadação. Ou seja, nunca se arrecadou tanto com impostos no Brasil como agora. E ainda assim, os resultados fiscais são horríveis, o governo não cumpre as suas próprias metas e está enfrentando aí uma crise de credibilidade que faz com que 9 em cada 10 economistas acreditem que 2025 vai ser pior que 2024 e que o Brasil está indo na direção errada do ponto de vista dos rumos da economia.